Perdoa-me, Senhor. Hoje paro para pensar e refletir nas minhas atitudes. Quantos equívocos, quantos erros já cometemos. Por isso, Senhor, peço-lhe perdão. Perdão por não calar a boca quando tive a oportunidade, podendo ter contribuído para a paz no lar, no trabalho ou no relacionamento. Perdão por proferir palavras que posso ter machucado e ofendido alguém, e que não condizem com os teus ensinamentos de amor ao próximo. Perdoa-me, Senhor, pelos maus pensamentos e ações, por ter de alguma forma sintonizado com o mal, com as energias negativas da vida. Perdão, meu Deus, pelas atitudes muitas vezes impensadas, tomadas por impulso, sem parar e refletir nas suas consequências. Perdão, Senhor, por não ser uma boa pessoa para o mundo, mas confesso que tenho me esforçado para ser o melhor, dentro de minhas limitações. Perdão, ó Pai, por não ser uma pessoa altruísta e romântica, e colocar as pessoas amadas em primeiro lugar, oferecendo-lhes carinho e amor. Perdão, meu Deus, por ter sido egoísta, por olhar somente para os meus interesses, em vez de colocar em primeiro lugar os interesses da coletividade. Perdão, meu Criador, por não ter sido o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho ou o melhor pai do mundo, e por não fazer-lhes felizes todos os dias. Perdão, Pai eterno, por não ter sido um melhor cristão, o verdadeiro discípulo do Cristo, aquele que vive e pratica os seus ensinamentos. Perdão, meu Deus, por não ter a fé ardente que move as montanhas, por não confiar na tua providência e não ter acreditado que somente o amor é o que salva. E assim, meu Deus, eu vos peço misericórdia, clemência para com as minhas faltas e imperfeições, pois sei que tu és um Pai benevolente e amoroso. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Amigos são tesouros que encontramos. Amigos vêm pra nos abençoar. Eles fazem sacrifícios, não esperam benefícios. Amigos são respostas de oração. Amigos são irmãos. O tempo e a distância não conseguem quebrar o elo dessa união. Mesmo longe eles se falam, quando perto se abraçam. O amigo massageia o coração. Amigos são irmãos. Choram juntos todos
Mesmo longe eles se falam, quando perto se abraçam. O amigo massageia o coração. Amigos são irmãos. Ele fala pra ajudar e se cala pra escutar. Um sorriso, uma canção, uma lágrima no olhar. O amigo entende o riso e a dor. Amigos são irmãos. Amigos são irmãos. Amigos são irmãos. Amigos são tesouros que encontramos. Eu sinto a presença de Deus na chuva que molha esse chão, que faz a planta germinar e a semente brotar, o trigo que faz o pão. Eu sinto a presença de Deus no vento que sopra o mar. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. Oh, meu amigo, se ainda está triste, então tire o véu da sua razão e olhe ao seu redor. Oh, meu amigo, verás como és belo o monte, a relva verde no horizonte e o sol nascendo a brilhar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Eu sinto a presença de Deus no vento que sopra o mar. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. Oh, meu amigo, se ainda está triste, então tire o véu da sua razão e olhe ao seu redor. Oh, meu amigo, verás como és belo o monte, a relva verde no horizonte e o sol nascendo a brilhar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Quem pensa em matar-se, assim como já pensei outrora, não quer se matar, quer apenas evitar a dor. Venho dizer-te, amigo ou amiga, o suicídio é a porta falsa que centuplica a dor daqueles que por ela adentram. O trabalho no bem é a porta que cura as tuas feridas, reanima, reergue, reequilibra e alegra. Mesmo com a tua dor latejando, cante, ajude os que passam por situações mais dolorosas que a tua, perdoe, trabalhe e ame. Só assim as tuas feridas cicatrizarão. Viver é a melhor opção. Tende bom ânimo e fé. Dias melhores estão gravados no teu futuro. Coragem e fé.
coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. Que será que por toda a minha vida do Espírito, frutos de coragem e fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. Quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Quero ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. Que será que por toda a minha vida do Espírito, frutos de coragem e fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. Quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, Mateus 11:29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim,
espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Emmanuel. Olá, Jesus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, suplicamos que nos envie para nos assistir nesta reunião da noite de hoje bons espíritos, que nos afaste os que possam nos induzir a qualquer tipo de erro, nos acenda a luz interior, Senhor, para impostar dentro de nós a verdade. Nos afasta, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados que tentam nos lançar na onda de discórdia e que nos deixam fora da caridade do amor ao próximo. Procura-nos, Senhor, nos facilitar na intuição através de bons amigos espirituais que possam, com os seus ensinamentos, deixar o nosso coração aberto para mais instruções espirituais. Bons espíritos, que se dignai de vir a esta reunião, nos instruir, nos tornam dóceis aos vossos conselhos. Nos preserva, Senhor, de toda ideia contrária ao bem. Nos afaste do egoísmo, do orgulho, da inveja e do ciúme. Inspira-nos, Senhor, na indulgência e na benevolência, para que os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos, possam todos fazer, em nome de Ti, um sentimento maior, que estejamos animados na fraternidade, que possamos reconhecer a vossa luz e se deixar influenciar por ela. Senhor, que os ensinamentos na noite de hoje possa aclarar mais consciências neste mandato que é o amor e nos conferir sobre a prática de se estar vivendo, a fim de que possamos alcançar com reforço todos os recolhimentos necessários da nossa verdadeira precisão. Senhor, estamos agradecidos por aqui estarem reunidos. Pedimos especialmente aos guias protetores desta casa que possamos nos assistir hoje, agora e sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos. É uma alegria imensa poder estar novamente aqui com vocês através desse reencontro, na qual nos dá a condição de estarmos aqui para aprender, para estudar essa profunda e fantástica doutrina espírita. Então foi nos solicitado que estudássemos hoje aqui a questão de número 236 do Livro dos Espíritos. Questão essa, 236, que também ela
prossegue na 236 A, B, C e D. Então vamos fazer aqui uma breve leitura da pergunta e assim que a gente vai lendo a pergunta, a gente automaticamente já vai lendo a resposta e fazer assim um breve comentário sobre o que os Espíritos nos tenta explicar e nos ensinar. Então vamos lá. Esse estudo ele está na segunda parte do título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Está intitulado aí no capítulo 6 da Vida Espírita ou Mundo Transitórios. Então vamos lá ler a questão. 236. Kardec então perguntou aos espíritos superiores: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? A resposta dos espíritos: não. Há condições deles meramente temporária. Pois bem, meus irmãos, a natureza desses mundos especial, ele não está destinado a estar eternamente ali, como se diz aqui no texto, aqui na pergunta. Eles estão ali perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Ele vai ter o seu tempo para propiciar essa condição para esses espíritos errantes. Então, essa condição de mundos transitórios, eles está destinado meramente a um tempo X. Então, assim como os seres e os mundos têm o seu tempo, foi dado a eles, a todos nós, um tempo específico para o seu crescimento. Então, assim, nós vemos aí a grandiosidade que o Pai nos oferece. Essas condições de estarmos nesses mundos, na condição aí de espíritos errantes, para poder estagiar, para estar ali, tomando um certo fôlego para o prosseguir, para dar continuidade aí no nosso processo evolutivo. Então, a questão 236A. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Resposta: não. Estéril é neles a superfície. Os que habitam de nada precisam. Então, o que a gente entendeu aí, que durante esse processo que esses mundos passam, eles não necessitam de mais nada, nada além daquilo que ele nos dá como um refúgio, como uma pousada, para ali nós recuperar um pouco, ganhar força e seguir a nossa caminhada, a nossa jornada. Então ali não necessita, esses mundos necessariamente, eles não foram preparados para receber seres corpóreos ou estarmos ali como pessoas, como almas encarnadas, espíritos encarnados. Não, ali foi propriamente preparado para os espíritos errantes. Então vamos para a seguinte. 236b. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. A resposta dos espíritos: não. São estéreis transitoriamente. Ou seja, então naquele período que ele está ali só para receber esses espíritos errantes, ali nada eles podem oferecer além, de receber essas almas para esse processo aí de reavaliação, de reaprender, de relembrar. Então, naquele período ali que eles estão ali nessas condições de estéreis,
mas que no futuro ele já vai pertencer a um mundo que eles vão poder produzir, que eles vai dar essa condição desses espíritos chegarem aí para o processo evolutivo, para ser útil. Então, a gente vê aí a sabedoria infinita do nosso Pai. Então, prosseguindo aí na questão 236c. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A resposta dos espíritos. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que dás os nomes de belezas naturais. Ou seja, tudo que é feito por Deus, que Deus põe a mão, tem sua própria beleza. Então a beleza está de acordo com aquilo que a gente tem condições de sentir, de ver. Então tudo dentro dessa condição, tudo que Deus fez e preparou para nós, tem suas próprias belezas naturais. Então isso é algo extraordinário para a nossa reflexão. E seguindo, 236d. Sendo transitório o estado de semelhantes mundo, a Terra pertencerá algum dia aos números deles? Já pertenceu. Então ele está falando aqui, sendo a Terra esse mundo que já pertenceu a esse mundo transitório, né? Aqui a questão aqui pergunta se a Terra já passou por esse processo. Já. Assim como todos os mundos, e assim como todos nós passamos por essas etapas de evolução, então a Terra também já pertenceu a esse mundo transitórios. Assim como aqueles que estão passando hoje, amanhã, assim como a Terra, deixará de ser um mundo transitório, deixará de ser um mundo estéril e propiciará condições favoráveis para produzir, que vai ser útil para nosso crescimento e para a nossa própria evolução. Então, nada está perdido. Tudo aí tem a sua finalidade. Então, Deus é esse ser perfeito. E os espíritos, e Kardec questiona, em que época aconteceu isso? Em que época? Aí os espíritos respondeu, na sua formação. Então, a Terra, na sua formação, naquela época, ela dava essa condição de poder receber esses espíritos errantes, esses espíritos que estavam nesse processo de estar ali estagiando, de estar ali para o seu processo evolutivo. Então, para a nossa compreensão mais profunda, Kardec deixa aqui uma notinha aqui bastante profunda. Ele faz aqui um tipo de resumo sobre esse estudo da questão 236. Então vamos lá. Kardec comenta: nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão. Não havia ausência de vida, seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas. Lá encontravam refúgio, que
Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, dos menores, perdidos no seio da multidão infinita, deles goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que poderemos, na existência de todos os que podemos perceber. Ninguém contestará que, nessa ideia da existência do mundo, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Pois bem, meus irmãos, vimos aí que Deus, ele não criou e não deu privilégio a ninguém. Então, todos têm condição de fornecer algo de útil para alguém. Então, é interessante esse questionamento, esse estudo apropriado, profundo, que a gente vai entender aí todo esse processo evolutivo que Deus preparou a cada um de seus filhos. Então, fiquemos tranquilos, que na vida nada dá saltos. Tudo tem o seu tempo de acontecer. E assim também é a nossa própria evolução. Então, chegará um dia que nós já vamos ter mais condições de habitar mundos de uma condição melhor da qual nós estamos. Quiçá, aqui já está quase na nossa porta aí, esse mundo de transição que nós estamos passando, vai nos dar essas condições de poder habitar esse mundo de regeneração. Então, meus irmãos, para a nossa reflexão final aqui sobre esse tema, gostaríamos de deixar aqui uma breve historinha aqui para ilustrar aqui o nosso estudo de hoje. Então, a história, ela tem o título de O Refúgio Invisível. É uma historinha aqui de um autor desconhecido, mas que tem assim um profundo teor aqui doutrinário, que nos esclarece e nos dá condições aí de fechar esse estudo aqui com mais clareza. Então vamos lá. O refúgio invisível. Morreu, mas não era o fim. Sentiu-se flutuar num jardim onde o tempo não corria e a dor, enfim, não existia. Nenhum anjo com harpa dourada, nenhum fogo, nenhuma espada. Apenas silêncio e perfume no ar. Um lugar só para respirar. Onde estou? Quis perguntar. Uma voz suave veio explicar. Não és do céu ainda, tampouco da terra. Aqui aqui se espera. Esperar o quê? Perguntemos. Teu próprio crescer, relembrar, refletir e aprender. E no que não se vê com os olhos, mas se sente no íntimo da alma,
descansou o espírito cansado até o chamado da próxima jornada. Pois bem, meus irmãos, para nós que tínhamos essa confusão ainda, quando perguntamos onde estamos, será o céu, será a terra? Não, será um lugar onde nós vamos ter condições de descansar, de nos preparar, de nos revigorar para dar prosseguimento aí na nossa caminhada evolutiva, na nossa jornada de crescimento. Fica aqui o nosso agradecimento pela oportunidade que nos foi dada e que Deus continue sendo aí o nosso guia pela eternidade afora. Muita paz a todos e que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, siga conosco em todos os momentos de nossa vida. É sempre um prazer, uma alegria voltar à casa de Aniceto, ainda que de uma maneira virtual, mas nós em pensamento nos sentimos como se estivéssemos aí, nessa casa tão querida, tão especial, casa de minha mãe, e que eu tenho um carinho profundo e fico muito feliz quando me convidam para fazer os comentários do Evangelho de Jesus. Bom, o nosso tema de hoje, que o nosso companheiro nos pediu, está inserido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. E o nosso item da noite é a indulgência. Eu gostaria de ler primeiro um pouquinho para a gente se situar, porque eu vejo que muitos de nós espíritas não sabemos, na realidade, o significado da palavra indulgência, porque é uma palavra que não é muito usada, ou não era muito usada no nosso dia a dia. Vamos, com o estudo dessa noite, tentar entender um pouquinho o significado dessa palavra e como nós podemos ser indulgentes em nossa vida, em nosso dia a dia, colaborando com o nosso Mestre Jesus. Então eu peço licença para vocês para ler um trechinho da indulgência. A indulgência. O trecho que nós escolhemos é pelo Espírito José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo malicioso. E ele segue. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. E ainda tem o cuidado de atenuá-lo tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura
em seus lábios, mas apenas conselhos muitas vezes velados. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? E que vós, que censura, não tereis feito o que reprovais e que, portanto, valeis mais que o culpado? Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos? E ele vai encerrando dizendo: sede, portanto, severo para convosco, mesmos e indulgentes para com os outros. Interessante, né? Sede severo para convosco mesmos e indulgentes com os semelhantes, com os demais. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, consequentemente, perdoa muitas vezes os erros que repreendeis ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Talvez ter cometido erros mais graves, mas tão alto, maldito, podereis talvez ter cometido erros mais graves. Sedes indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Então é uma linda mensagem, né, sobre indulgência. Ela vem comentada por 3 espíritos, né, o José, que foi o que nós lemos agora, depois pelo João, bispo de Bordeaux, e logo por Dufresne, bispo de Nevers. A gente escolheu a primeira, mas as 3 são lindas, maravilhosas, e eu convido a todo mundo para ler. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é a indulgência. Eu ouvi falar, eu me recordo que quando eu ouvi falar pela primeira vez na minha vida, e eu acho que muitos de nós da indulgência foi na escola, né? Na época que a gente era jovem, estava fazendo o ensino médio. Então, nas classes de história, nós estudamos sobre a indulgência. O que era a indulgência nesse sentido? A indulgência era vendida pela Igreja Católica, as pessoas que podiam pagar, claro, na Idade Média, para perdoar os pecados das pessoas. Ou seja, a Igreja negociava indulgências para o perdão dos nossos pecados. Isso era a indulgência que nos era apresentada na classe de História. Mas não é a indulgência que a doutrina espírita nos convida a reflexionarmos. Depois houveram alguns movimentos na própria igreja que foram contra isso, vieram pessoas, espíritos iluminados, que foram deixando isso para trás, graças a Deus. Mas a doutrina espírita nos convida a entender a indulgência de uma outra maneira. É uma palavrinha que nós já lemos bastante, principalmente nos livros espíritas, né? Nas obras espíritas, principalmente focalizando 2 obras básicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muito de indulgência, e também o Livro dos Espíritos, há uma questão 886,
que justo vai nos também explicar o que é a indulgência à luz da doutrina espírita. Para ver se nós podemos conseguir ter uma visão mais completa, uma compreensão maior sobre a indulgência. Porque às vezes a gente pensa que indulgência é perdão. A gente faz essa ligação de que ser indulgente é perdoar, ser indulgente é ser misericordioso, ser indulgente é praticar a caridade. Efetivamente, que quando a gente é indulgente, a gente também está sendo misericordioso, caridoso, né? Praticando a caridade, praticando a misericórdia. Mas o que nós estamos buscando é entender o significadozinho dessa palavrinha tão interessante. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos assim, eu vou ler para ser bem fiel. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Primeiro vamos entender a pergunta. Ele perguntou qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Não é como entendia qualquer pessoa, não, é como entendia Jesus, que é o nosso mestre, espírito que por aqui passou e que deixou um rastro de luz, nosso mestre, nosso guia e nosso modelo, de acordo com o Livro dos Espíritos. Então eles fazem essa pergunta e os espíritos responderam que, segundo Jesus, o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, aí a gente vê que essa palavra ela está contextualizada numa resposta e que tem 3 virtudes. Aqui os espíritos falam o que é a caridade verdadeira: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então ele deixa claro que a indulgência não é benevolência nem perdão das ofensas, porque são 3 virtudes diferentes. Então o Evangelho nos convida a fazermos essa reflexão. O que é a indulgência? A indulgência, meus queridos irmãos, está inserida no julgamento. Enquanto nós julgarmos as pessoas, quando nós fizermos um julgamento, nós termos um olhar mais amoroso, como teria Jesus para esse julgamento. Isso é a indulgência, é esse olhar amoroso que nós deveríamos ter para com o nosso semelhante. Como diz aqui na leitura que a gente leu no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, por que será que ele cometeu aquele erro? Quem somos nós para julgá-lo? Será que nós também, se estivéssemos no lugar dele, não cometeríamos o mesmo erro? Não faríamos o mesmo? Quem garante? Porque todos nós estamos nessa luta diária que é a nossa evolução espiritual. E vamos caminhando mais ou menos junto. Então, ser indulgente é ter esse olhar amoroso. E diz no Evangelho, diante de qualquer ofensa, qualquer. Então, às vezes a gente diz assim, é que fulano fez isso comigo, me ofendeu, mas essa ofensa eu não posso perdoar.
Quando nós aprendemos a ser indulgentes, nós podemos sim perdoar, porque são os espíritos superiores que nos falam que é perdoar qualquer erro. Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, ele usou da indulgência durante todo o seu apostolado. Quando, por exemplo, aquela mulher adúltera ia ser apedrejada e ele diz: aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra, ele estava usando de indulgência para com ela, para com aquele erro que as pessoas apontavam o dedo para ela. Ele usou da indulgência. Ele usou da indulgência também, por exemplo, com Zaqueu, que era um cobrador de impostos, uma pessoa que ninguém gostava, né? Ninguém gosta de cobrador de impostos até hoje, né? A gente não gosta dos cobradores de impostos. E naquele tempo não era diferente. E Zaqueu, um dia, naquela passagem que todos nós conhecemos, Zaqueu dizem que era baixinho de estatura, subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. E Jesus viu ele e disse para ele: Zaqueu, hoje eu irei à sua casa. Porque ele viu que aquele homem, cobrador de impostos, tinha um potencial divino dentro dele. Como todos nós temos um potencial divino. Nós somos luz. Nós fomos criados para a luz. Nós fomos criados para a perfeição, que logicamente não se processará de um dia para o outro. A evolução, ela vai devagarinho, passo a passo. Mas um dia nós chegaremos lá. Então Jesus, quando diz a ele: Zaqueu, desce daí. Hoje eu irei à sua casa. É como se ele estivesse dizendo para todos nós também. Porque todos nós temos essa centelha de luz dentro de nós. Algumas vezes está tão escondida que nós não deixamos essa luz aparecer, mas um dia ela brilhará, segundo os ensinamentos dos Espíritos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Estamos na chamada transição planetária, onde o planeta passa por uma transformação, onde futuramente, não sei quando, espíritos da mais alta envergadura virão de uma maneira mais grande, uma maneira maior, nos ajudar. E nós temos que melhorar, porque segundo nos ensina o Espiritismo, aqui ficarão espíritos que de verdade querem ser esse trabalhador da última hora que Jesus falou. E nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo uma guerra, período muito transformado, um período muito de desamor, de ódio, de falta de perdão. Então é um período que nós necessitamos muito ser indulgentes. Necessitamos ser indulgentes com o nosso vizinho, com os nossos companheiros de trabalho, com as pessoas que convivem conosco, nossos familiares, porque nós temos a mania de ver só os defeitos das pessoas. Muitas vezes a gente chega a dizer, e eu falo isso para mim, porque isso passa comigo, eu sou a primeira que necessito aprender isso. Às vezes a gente fala de uma determinada pessoa, mas olha, fulano de tal não tem nada que presta, não é assim? Eu não vejo uma virtude nessa pessoa. Mas nos dizem os espíritos que tem. Se a gente for procurar alguma coisa boa, ela tem. Então, quando a gente faz esse tipo de comentário, é que nos está faltando
faltando essa indulgência, esse olhar amoroso, de ver que essa pessoa que tem tantos defeitos, para nós, para o nosso ponto de vista, também tem alguma coisa boa para nos oferecer, para oferecer à humanidade. Isso é a indulgência, esse olhar de amor, esse olhar amoroso, esse olhar que não julga, que não aponta o dedo e que entende que aquela pessoa que cometeu aquele erro, às vezes gravíssimo, ela estava num momento ruim. Nós não sabemos o que passava dentro da casa dela, o que passava na cabeça dela. Então nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar dessa pessoa e pensar, e se fosse comigo? Então a indulgência, meus irmãos, é um sentimento, porque é um sentimento, põe o Evangelho segundo o Espiritismo, tão importante que ele está inserido nessa resposta dos Espíritos, que é a 886, entre as 3 virtudes que são praticar a caridade da maneira como entendia Jesus. Temos que perdonar? Claro que sim. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar infinitamente. Temos que ter misericórdia, temos que ter benevolência, temos também que ser indulgentes. Quem sabe algum dia nós conseguimos trabalhar essas 3 virtudes ao mesmo tempo. Imagina que coisa maravilhosa, você perdoar, né? Ser beneficente e ser indulgente. Então, indulgência é isso. Não é dar dinheiro à igreja para que a igreja, os seus representantes, perdoem os nossos pecados. Isso foi no passado, né? Na Idade Média, em outro contexto. Hoje nós estamos em um mundo de transição. E a doutrina espírita nos convida, nos chama a ser esse trabalhador da última hora, a ser esse que vai herdar esse universo de amor. A doutrina espírita nos ensina que nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Nós não somos filhos de qualquer um. Nosso Pai é Deus. O mesmo Deus que criou o universo, que criou as plantas, que criou as flores, que criou a chuva, o sol. Ele é o nosso Pai. E a gente para imaginar a importância disso. Que nós não somos filhos de qualquer um. E nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, em todos os sentidos, em todas as partes do mundo, Jesus nos convida a sermos pessoas de bem, a ser o homem de bem que fala o Evangelho. Jesus nos convida a ser misericordioso. Jesus nos convida a ser beneficentes. Jesus também nos convida a ser indulgentes, sempre lembrando que um dia ele subiu a montanha e cantou as bem-aventuranças, que é todo um código de leis morais que regem o nosso planeta. Mahatma Gandhi já nos dizia: se toda a literatura religiosa do mundo fosse queimada e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então imagina a grandiosidade
dessas palavras de Jesus, dessas palavras que está no capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Meus irmãos, vamos ser indulgentes para com o próximo. Vamos tentar estender a mão, entender, por pior que nos pareça, o que ele tenha feito. Vamos nos colocar na condição de irmãos, que é o que nós somos, filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo, em Jesus. E vamos exemplificar essa virtude tão linda, principalmente dentro da nossa casa espírita. A casa espírita nos convida todo momento a sermos indulgentes uns com outros, porque a convivência às vezes é muito difícil e há muitos problemas de convivência dentro da casa espírita, da casa religiosa de uma maneira geral. Estou falando da casa espírita porque somos espíritas. Então, essa noite, vamos reflexionar. Será que eu estou sendo indulgente com meus companheiros de casa espírita? Com esses irmãos de fé que levam a mesma bandeira que eu levo? A mesma fé que eu tenho? E vamos lembrar de Jesus, que foi indulgente com essas pessoas, que segue sendo indulgente para conosco, nos lembrando que somos luz, que temos uma parte maravilhosa para doar à humanidade. E nós encerramos nos lembrando de Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia uma frase linda quando ela falou assim, que nós temos que nos colocar na condição de servidores. E o que é o servidor? O servidor é aquele que não veio aqui para ser servido, mas para servir. E como diz ela, quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Um beijo especial no coração de cada irmão do irmão Aniceto. Essa casa que nós amamos. Muito obrigada pela oportunidade e fiquem com Deus. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários,
possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.